A Fórmula 1 vive um momento raro. Uma fusão de eras, de estilos, de legados. Em um cenário dominado por gerações mais jovens e por uma Red Bull quase imbatível desde 2021, um nome ressurge. Não como sobrevivente, mas como agente de transformação. Lewis Hamilton, aos 40 anos, deixou a segurança de um império na Mercedes para mergulhar no caos controlado da Ferrari. Um movimento que, para muitos, beirava a loucura. Mas hoje, meses após sua estreia com o vermelho de Maranello, já está claro, ele não foi para competir apenas. Foi para revolucionar. E está conseguindo. Desde os primeiros testes, sua presença irradiava um peso que não se via desde os tempos de Michael Schumacher. Ele não chegou perguntando onde sentar. Chegou perguntando por que o carro ainda estava sendo projetado daquela maneira. Não foi arrogância. Foi convicção. Hamilton conhecia o caminho da vitória. Conhecia o DNA de uma equipe campeã. E logo ficou claro para todos, ele havia levado consigo esse DNA até Maranello. O primeiro ponto foi técnico. A Ferrari, embora rápida, vinha com falhas crônicas. Comportamento instável em long runs, degradação acentuada dos pneus traseiros e um sistema de frenagem que dependia demais do freio motor. Isso tornava o carro imprevisível em circuitos de baixa e pouco eficaz em pistas que exigiam tração progressiva. Para um piloto como Leclerc, que favorece frenagens tardias e aceleração bruta, funcionava em qualificação. Mas em corrida, o carro escorregava. E ali, Hamilton viu sua brecha. Ele propôs, e mais que isso, exigiu, uma abordagem nova. Primeiro, limitar o uso do freio motor. Segundo, aumentar a sensibilidade da traseira com ajustes de suspensão e torque. Terceiro, construir um carro que reagisse ao piloto, e não aos mapas de motor. Isso implicava uma mudança na filosofia de design. E não foi fácil. Alguns engenheiros resistiram. Defenderam o legado técnico da Ferrari. Mas a diretoria, convencida por dados que mostravam os stints mais longos, menores oscilações de temperatura nos pneus e maior controle nas saídas de curva, cedeu. O resultado foi visível. Ainda antes do verão europeu, o carro já apresentava novos parâmetros de comportamento. Em Montreal, Hamilton gerenciou pneus com facilidade absurda, enquanto Leclerc, com o mesmo equipamento, sofria com sobreaquecimento. Em Silverstone, ele surpreendeu a Red Bull ao manter ritmo constante mesmo com compostos mais desgastados. A mudança de filosofia começava a surtir efeito. Nos bastidores, o impacto era ainda mais profundo. Hamilton reorganizou a hierarquia informal da equipe. Pediu reuniões individuais com cada setor, aerodinâmica, motores, estratégia. Fez anotações. Comparou com relatórios antigos da Mercedes. Enviou e-mails diretos com sugestões e gráficos. Alguns engenheiros relataram choque. Acostumados a pilotos que se limitavam ao cockpit, se viram diante de um campeão que queria participar da arquitetura do carro. Mais que isso, Hamilton trouxe cultura. Introduziu métodos de revisão pós-corrida inspirados no sistema de análise da Mercedes. Exigiu gravações internas de todas as reuniões estratégicas. Passou a assistir aos debriefings dos engenheiros mesmo quando não era obrigado. A escuderia, antes famosa pelo calor latino, agora começava a se tornar metódica, analítica, quase germânica. Isso provocou desconfortos. Leclerc, embora publicamente respeitoso, se viu perdendo espaço. Seu estilo mais intuitivo contrastava com a precisão obsessiva de Hamilton. As decisões de desenvolvimento passaram a girar mais em torno do britânico. E em alguns fins de semana, como em Barcelona e Spa, as atualizações favoreciam claramente o estilo de Lewis. Charles reclamou, discretamente. Mas foi ouvido. A tensão entre os dois aumentou, especialmente após Hungaroring, onde Hamilton usou uma estratégia alternativa e terminou à frente mesmo largando atrás. Leclerc, ao ser questionado, respondeu com frieza: as decisões não são sempre iguais para os dois lados do box. A resposta soou como um aviso. Mas na prática, a equipe já havia feito sua escolha. Lewis era o líder técnico do projeto. Frederic Vasseur, que conhece Hamilton desde a GP2, deu liberdade total para que ele moldasse o time. Confiava não só no piloto, mas no estrategista. E sabia que, se alguém poderia reconduzir a Ferrari ao topo, era o heptacampeão. A diretoria aprovou a reformulação do departamento de análise, a contratação de 2 engenheiros de simuladores Mercedes e até a revisão do cronograma de atualizações, com base em relatórios elaborados por Hamilton. Mas talvez o impacto mais subestimado de Hamilton tenha sido fora da pista. Lewis entendeu rapidamente que para mudar a Ferrari, precisava mudar a forma como a equipe se via. Durante anos, a escuderia viveu entre o peso do passado e o medo de errar. Ídolos como Schumacher, Lauda e Alonso ainda assombravam as paredes de Maranello. A cada derrota, o eco das glórias antigas se tornava mais ensurdecedor. Era como se a Ferrari corresse contra sua própria lenda. Hamilton mudou o discurso. Nas reuniões, evitava falar em Schumacher. Evitava o era melhor antes.
Focava no agora. Falava em projeto, em progresso, em erro como parte do caminho. Disse, certa vez, algo que virou mantra na fábrica: não estamos aqui para repetir histórias. Estamos aqui para escrever novas. A frase foi gravada em uma das paredes da sala de estratégia. Virou símbolo de uma nova mentalidade. E isso contagiou a todos. Mecânicos passaram a se reunir por iniciativa própria. Engenheiros antes isolados começaram a integrar setores. A Ferrari deixou de ser uma equipe de departamentos e passou a agir como unidade. Pela primeira vez em anos, não havia caças bruxas após uma corrida ruim. Havia análise. Havia correção. Havia responsabilidade. Essa união refletiu na pista. As estratégias melhoraram. Os pit stops se tornaram mais consistentes. A comunicação via rádio mais clara. Até a postura de Leclerc mudou. Começou a elogiar mais a equipe. A mostrar abertura para trabalhar junto. A influência de Hamilton, mesmo entre adversários, já era impossível de ignorar. Enquanto isso, a Fórmula 1 também mudava. A Red Bull, embora ainda dominante, começava a mostrar rachaduras. Verstappen, isolado no topo, via sua vantagem ser cortada em certos circuitos. A McLaren crescia. A Mercedes se reestruturava. Mas era a Ferrari que agora assustava. Não apenas pela velocidade, mas pelo equilíbrio. Pela constância. Pelo silêncio. Um silêncio que anunciava algo maior. Os olhos se voltaram para 2026. Com a chegada do novo regulamento, todas as equipes têm planos ambiciosos. Mas nenhuma parece mais preparada do que a Ferrari. E muito disso se deve ao trabalho iniciado por Hamilton. Ele redesenhou o carro. Redesenhou os métodos. E agora, redesenha as metas. O projeto do próximo carro já conta com inovações sugeridas por ele. Nova filosofia de recuperação de energia, sistema híbrido mais leve e um chassi que prioriza a tração progressiva em curvas lentas. Tudo feito para casar com o estilo de pilotagem que ele domina. Internamente, já se fala em legado. Mesmo que Hamilton não conquiste o 8º título, seu impacto na Ferrari será lembrado por décadas. Ele quebrou uma maldição invisível, a ideia de que a Ferrari estava condenada a viver à sombra de seu passado. Mostrou que, com coragem, método e humildade, é possível reconstruir. E mais do que isso, é possível vencer. O freio motor se foi. Mas não foi só uma peça técnica. Foi um símbolo. Um símbolo da Ferrari antiga, da que resistia à mudança. E com ele, se foi também a hesitação. O medo. A dúvida. O que ficou é uma nova escuderia, mais fria, mais inteligente, mais humana. E no centro de tudo isso, um britânico negro de Stevenage, que ousou vestir o vermelho e desafiar a história. Lewis Hamilton não está apenas terminando sua carreira. Está, ao mesmo tempo, começando outra. A de arquiteto. De mentor. De criador de um novo tempo. Um tempo em que a Ferrari pode, enfim, voltar a ser aquilo que sempre prometeu.